Eu fiquei vendo, né, acompanhei o desdobramento da entrevista do ministro da Educação, se é que se pode chamar de entrevista em geral. Entrevista é aquela em que você faz perguntas e das respostas você extrai alguma coisa que preste. E o jornalista bem que tentou, mas eu vou te falar, eu não vi ali um exemplo de política pública interessante. Acho até que 999-592-100, caso você tenha lido a espantosa entrevista do ministro Milton Ribeiro da Educação ao Jornal Estado de São Paulo na semana passada, se encontrou, está valendo um almoço e jantar com o Weintraub por uma semana. Pode almoçar com o Weintraub e jantar todo dia, durante 7 dias, por uma semana, se encontrou algum exemplo de política pública. Se quiser ir para lá, vai. Se quiser que ele venha para cá, a gente pode até falar com ele. Você ganha. Não. Deixa lá. Lá, por Deixa favor, lá. Né? Então lá. Quem quiser almoçar e jantar com o Weintraub todo dia, durante uma semana, identifique um exemplo de política pública apontada pelo ministro Milton Ribeiro, que coroou a entrevista dele, primeiro com uma declaração mentirosa, né? Lá pelas tantas, ele diz que tem vídeo que mostra a erotização das crianças, né? Dizendo que na internet tem menina aprendendo a colocar camisinha com a boca. E aí a jornalista pergunta, mas isso é dentro de uma escola pública? Daí ele fala, é dentro de uma escola. E na verdade o vídeo foi gravado numa universidade, né? Vamos lá. Pode ser um vídeo idiota, não tô nem aí se é idiota ou se não é idiota. Agora, quando ele fala que é dentro de uma escola, ele tá mentindo. Não é verdade. Então, informação, uma declaração mentirosa dada pelo ministro da Educação. E depois, uma declaração absurda. Ele disse que o adolescente opta por andar no caminho do homossexualismo. Primeiro, essa palavra é absurda. Homossexualismo, depois opta por andar no caminho e tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas. Algumas, diz ele. Falta atenção do pai ou da mãe. Primeiro, se basta fazer uma pesquisa, é porque ele não tem elementos para afirmar. Essa é bobagem, né? Essa irresponsabilidade, essa estupidez. O que é uma família ajustada? É a dele? O que é uma família ajustada? É aquela que produz pastores? Porque eu conheço pastores que são pastores e são pessoas que têm uma vida extraordinária, conheço, e não vem de família que ele chamaria de ajustada, não. É o pai que foi preso, cometeu crime, a mãe que está presa, e ele virou pastor. Então, tem pastores que não vêm de família ajustada. Como tem jornalistas que não vêm de família ajustada, como tem engenheiros, como tem presidentes da República, como tem senadores, ministros da Educação. Mas a pergunta é, o que é uma família ajustada? É aquela em que o papai e a mamãe são menino e menina? Isso é uma família ajustada? Então ele está querendo dizer uma família tradicional, heterossexual, com pai e mãe, é isso? Isso que é uma família ajustada. Ou o quê? Porque ele diz, falta pai e falta mãe. Não entendi o que é uma família ajustada. Hoje em dia, com as formações familiares que a gente tem, existem vários tipos de famílias ajustadas e famílias desajustadas. Antigamente, você só tinha um tipo de família ajustada e um tipo de família desajustada. Agora você tem vários tipos de famílias ajustadas e desajustadas. Tem famílias ajustadas com 2 mães, tem famílias ajustadas com 2 pais, e famílias desajustadas com um casal, homem e mulher. Primeiro, é uma bobagem retumbante dizer um negócio desse. Segundo, é impossível comprovar o que ele disse, porque se alguém disser, então mostra pra gente o estudo que o senhor disse que falta pesquisa, faça a pesquisa, a gente espera. Né? Ele não vai conseguir, porque não tem como, porque é uma estupidez, é uma cretinice. Mostra que ali no Ministério da Educação enterraram uma caveira de burro, sem fazer juízo de valor da capacidade intelectual do ministro, mas a caveira de burro é a expressão que se usa para quando se tenta, num estabelecimento comercial,
num determinado lugar, abrir uma padaria não dá certo, depois abre um restaurante não dá certo, depois abre uma loja de carro não dá certo. Aqui tem uma caveira de burro, não é possível, nada dá certo. Então nós tivemos um primeiro-ministro da educação ruim, um segundo-ministro da educação ruim, e esse terceiro já largou falando bobagem. O que merece o ministro da educação que fala um negócio desse? Merece ser execrado, né? O que mais merece um ministro desse? Talvez ser demitido. Merece uma campanha de repúdio. Merece ser esculhambado. Merece tudo. Agora, o que ele falou merece um processo na justiça? O ministro recebeu um processo na justiça. Começou a ser alvo de um processo na justiça. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o ministro Milton Ribeiro, sob o argumento de que o que ele disse, essa cretinice, família desajustada, opta pelo caminho do homossexualismo, insisto, no absurdo adicional, poderia ser enquadrado como crime de preconceito. Praticar, incitar, induzir ou discriminar raça, cor, etnia, etc. E por semelhança, orientação. Pergunto, ele incitou o preconceito? Ou ele deu uma explicação imbecil, inadmissível, inaceitável, anticientífica para a existência de comportamentos que ele não gosta, de orientações que ele não gosta, de atitudes que ele não... Qualquer coisa que ele não goste. É homofobia o que ele fez? Ou é algo que não se pode deixar de expor como exemplo de cretinice? A Terra é redonda. Se alguém diz que a Terra é plana, isso é uma estupidez. A homossexualidade pode acontecer, ela é própria das pessoas que elas são. Em famílias ajustadas, famílias desajustadas, adotados, não adotados, que conheceram o pai e a mãe, que não tem o pai e mãe, que tem mãe e mãe, que tem pai... Não importa, não importa. Carece de qualquer... não é que carece de comprovação, é impossível comprovar porque não é verdade, é um absurdo o que ele falou. Mas o fato dele dar uma explicação absolutamente inconcebível para algo constitui um crime? Sim, porque o presidente da República, por exemplo, fala do poder da cloroquina, que a ciência demonstrou que não é verdade, e ele continua a falar. É crime? Isso é crime o que o presidente da República faz? Ou é uma atitude imatura, inaceitável, inconcebível, infantil, sei lá que palavra quer usar? Então, o que o ministro da Educação fez, na minha opinião, o desqualifica para ser ministro da Educação, que é um camarada que está num posto feito para educar. Ele deseduca. O camarada que vai dar uma entrevista. O Fernando Schiller foi até mais radical, né? O Fernando Schiller, quando analisou essa entrevista, ele disse que as perguntas eram inconcebíveis e as respostas também eram inconcebíveis. Eu não vou nesse ponto. Eu acho que o ministro da Educação teve, da parte da repórter, grandes oportunidades para apresentar uma política pública. E ficou nessa coisa vagabunda, ridícula, inconcebível para mim era dar uma entrevista dessa e ir embora para casa na sequência. Mas não é assim no governo do presidente Bolsonaro. Se o Weintraub durou, quanto mais o Milton Ribeiro, né? O Weintraub durou o tempão que durou e ainda ganhou um empregão lá fora. Esse aqui, então... Agora, a punição que ele merece é um processo penal com pena de 1 a 3 anos de cadeia. Por quê? Porque ele entende que existe uma relação entre homossexualidade e família desajustada que não existe, mas ele acha que existe. Então, porque ele acha que existe, ele está discriminando. Porque ele acha que existe, ele está incitando. Ou porque ele acha que existe, ele simplesmente mostra que se for candidato tem que apanhar, se não for embora tem que apanhar, que tem que ser lembrado para sempre que ele é um imbecil falando esse tipo de coisa. Entendeu? Que o que ele falou é uma imbecilidade. Então, a lei penal existe para punir a imbecilidade ou existe para punir aquilo que é um crime?
A pessoa que fala algo que não é certo deve ser punida, ou aquele que fala algo que é ilegal deve ser punido? Porque se a gente for começar a punir quem fala coisa que não está certo, nós estamos fritos. Ele não tem o direito de achar que a homossexualidade tem relação com desajuste familiar? Sabe-se lá o que ele chama de desajuste familiar? Eu não sei o que ele chama de desajuste familiar, não vou entender nunca. Quer dizer que se o pai bebe, é desajuste familiar? Ter um pai alcoólatra já é desajuste familiar? É isso? Como é que ele se sente à vontade para decidir o que é desajuste e o que não é desajuste familiar? O que é uma harmonia familiar? A harmonia familiar é o que ele vê na propaganda na televisão, a brincadeira da família, aquelas propagandas que tem o pai sorrindo, a mãe sorrindo. Lembrando que são todos atores, né? São todos atores. Estão ganhando para aquilo. Não existe aquilo. É aquilo que ele entende. Aí nasce o filhinho, a filhinha, aí o menino veste azul, a menina veste rosa, a menina vai gostar do vizinho e o menino vai gostar da vizinha. Aí se o menino gostar do vizinho, já complicou tudo na cabeça do ministro, porque daí essa família já não pode mais ser feliz, tem que ser desajustada. É uma cretinice, mas merece a justiça no cangote? Então, aonde é que a gente está parando no Brasil? Será que esse vice-procurador não está querendo também pegar uma caroninha nessa discussão, que é uma discussão bacana? Ele fica do lado do bacana. Puxa vida, eu estou protegendo um grupo importante dentro da sociedade brasileira. Estou mesmo protegendo um grupo importante quando eu tiro de alguém que falou uma imbecilidade, o direito de falar uma imbecilidade sem ir para o tribunal. Será que eu não estou tirando, inclusive, de todos aqueles que hoje entendem que ele dirigiu como alvo, também não podem se sentir amanhã, não podem ser punidas por essa atitude policialesca? Que o ministro vá embora, eu vou festejar. Aliás, se ele for embora, eu vou festejar, porque depois do que ele disse, para mim, não tem mais condições de ser ministro da Educação. Ah, mas você está sendo radical? Eu sou radical nisso, sim. Eu acho que o cara que fala essa estupidez não merece ser ministro. Não pode ser ministro da Educação e falar essa cretinice. Julgar o que é família ajustada. Eu acho que, sabe, precisa de psicotécnico, o camarada precisa fazer uns desenhos. Você fala assim, desenha um elefante. Aí o cara não põe uma tromba, põe uma orelha não sei o quê, sai um chihuahua. Tem que mandar embora. Eu já acho que não pode ser ministro, né? Eu tive um chefe que dizia o seguinte, nunca contrate alguém que antes de experimentar a comida já põe sal. É um cara que vem com fórmulas feitas. Acho uma frase muito boa. Você vai almoçar com a pessoa começa a botar sal. Mas você experimentou a comida? Não, mas já pôs sal por quê? Então, fórmulas prontas. Já põe o sal, porque se a comida é salgada, tá faltando sal. Por quê? Porque eu quero. Então, esse cara, quando vem, manda ele desenhar. Desenhou um elefante, sai um chihuahua, já não contrata. Devia ter. Mas aí também, se a gente fosse usar psicotécnico para isso, imagina, para cargo eletivo psicotécnico, o que ia acontecer, né? Com esse tanto de político que tem por aí. Mas ministro de Estado que fala o que ele falou, na minha opinião, não merece continuar. O negócio para mim caiu no descrédito. Aí ele fala, para mim, qualquer coisa que ele fale, ele vira um ministro desajustado para mim, sabe? Um ministério desajustado. Para mim é fruto do ministério desajustado. Pronto. E aí, mas daí a ter processo, desculpa, eu não consigo ver, sabe? Não consigo achar que o que o ministro falou é crime. Eu acho que o que o ministro falou é inconcebível, inaceitável. Politicamente é um desastre, é um desrespeito, é um absurdo. Mas para usar a palavra crime, ele tem que ferir a lei. Tanto é que esse processo, estou apostando, não vai dar em nada. É aquele processo que o Ministério Público abre, como abre 250 mil, e dane-se, depois vê o que fez. Outra coisa muito diferente, gente, é aquela juíza de Curitiba. Vocês vão lembrar, recentemente, agora em agosto, ela em 3 vezes na sentença dela, ela afirma que o réu é criminoso, é parte de um grupo, é integrante de um grupo criminoso, em razão de sua cor. Em razão de sua cor, ela fala isso. Aí, não tem discussão se é ou se não é um crime, sabe? É crime. Ali é um crime de racismo. Bom, a justiça vai dizer, né? Evidente. Mas ali tem evidência de um crime de racismo, porque ela está apontando um dedo para alguém dizendo, você não é igual a mim. Você é integrante do grupo criminoso porque você é negro. Isso sim. Inês Zarpelon. Inês Zarpelon. Perfeito, tem que lembrar do nome dela. Agora o ministro falar, eu acho que aqueles que são homossexuais
são de famílias desajustadas, vírgula, algumas, basta fazer uma pesquisa? Eu acho que não. Eu acho que só quem é concebível. Então, queria só provocar, eu sei que isso é polêmico, no 999-592-100, gostaria até de saber se você concorda ou se você discorda. Mas existe uma diferença muito grande entre esse ministro não poder ficar, ter que sair por ter dito o que falou, ou ter que entrar na cadeia. Eu acho que essa diferença a gente tem que ter. Porque se a gente perder essa nuance, a gente perde a noção de democracia. O idiota tem o direito de falar idiotice. Do contrário, não seria um idiota. O idiota tem que ter o direito de falar idiotice, porque imagina, então, o idiota que só fala coisa inteligente não é um idiota. Então, ele praticou uma idiotice. E por isso deve ser punido. Mas ele praticou um crime? Fica a pergunta.